Bem, a nossa audiência, estamos aqui para trazer uma mensagem e vamos falar de recomeço. Antes de, propriamente dito, entrar na mensagem, gostaríamos de agradecer a toda a nossa audiência, mandar um abraço ao nosso pastor Wagner Rodrigues, que tem trazido essas mensagens falando de recomeço. Também ao meu amigo Diácono Jorge, que agora faz parte também da nossa rede de amigos, ao qual nós estamos partilhando essas mensagens. Abra sua Bíblia comigo em Isaías 43, versículo 18 e versículo 19, que nos diz assim: Não vos lembreis das coisas passadas, nem considerais as antigas. Eis que faço coisa nova. Agora está saindo a luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rio no ermo. Recomeço é o caminho de uma nova vida em Jesus Cristo, pois esquecemos o que fomos no passado, deixamos de ser o que era antes para seguir Jesus, o Filho de Deus. O pensador diz assim: tudo tem começo e meio. O fim só existe para quem não percebe o recomeço. Novas folhas, novas flores, na infinita bênção do recomeço. Eu cresci ouvindo um dito popular e eu acho que você também ouviu dizendo que dizia assim: não há bem que sempre dure e não há mal que nunca se acabe. Mas só que esse dito é errado, porque o bem de Deus, ele é eterno, e o nosso sofrer, o meu sofrer, o seu sofrer, ele é passageiro. Ele não é eterno e ele vai passar. Recomeço, novo começo. Você tentou, não pare. Você sabia que em 1879, depois de realizar 1.200 experiências, eu vou repetir, 1.200 experiências, Thomas Edison inventou a lâmpada elétrica? Você sabe por que o avião de Santos Dumont foi chamado de 14 bis? Porque ele é oriundo de um projeto que se iniciou em 1901, com o dirigível número 6. Ou seja, Santos Dumont, ele não desistiu. Então, quero te dizer nessa oportunidade, não desista. Quando falamos em recomeço, esquecer das coisas do passado e olhar somente para Jesus, eu lembro de um homem que a Bíblia diz que ele tinha 10 filhos, sendo 7 homens e 3 filhas. A Bíblia diz que ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas e vários empregados. Ele era o maior do Oriente. Estou falando de Jó. O seu gado, no contexto atualizado, somando camelos, que era o mais caro, dá um total de mais ou menos 53 milhões de reais. Então Jó era realmente rico, por isso que a Bíblia diz que ele era o maior do Oriente. Mas quando você lê o livro de Jó, está lá no capítulo 1, versículo 13, e sucedeu um dia, oh, queridos amados irmãos, a nossa audiência, um dia. E eu lembro, quando falamos do dia 26 de dezembro de 1984, quando eu recebi a notícia, dias depois do Natal, do falecimento da minha mãe. E quando falamos de um dia, eu lembro quando eu recebi a notícia, 4 anos depois do falecimento da minha mãe, com 49 anos, o do falecimento do meu irmão, com 29 anos.
é uma coisa triste. E sucedeu um dia, ele perde tudo. E a perda de Jó, ela foi em sequência, porque muitas das vezes você tem uma decepção aqui, aí passa os anos, e você perde outra coisa ali, mas Jó não. Jó perdeu tudo em sequência. Porque a Bíblia diz assim, ó, foi uma sequência de más notícias. A Bíblia diz, ela usa o termo, estando ainda este falando. Ou seja, não deu nenhuma possibilidade de ele se preparar ou de se recompor, porque foi uma notícia triste atrás da outra. Jó, você perdeu os seus gados. Jó, você perdeu os seus boi. Jó, os seus 10 filhos morreram. Naquele momento, Jó não teve tempo para um recomeço. Mas você sabe o que aquele homem fez diante de todas essas notícias tristes? Quando nós recebemos uma notícia, vem logo a tristeza, a pressão da gente sobe, há uma comoção, um consternamento interno. Mas aquele homem, ouvidor de tudo que aquelas pessoas falaram, isso eu estou falando da Bíblia, no capítulo 1, no versículo 20, ele não pensou no que ele ia fazer, no sepultamento dos seus 10 filhos, das coisas que ele tinha que ainda pagar, tudo que ele perdeu, toda a sua fortuna, como eu falei para vocês, contextualizando 53 milhões, Jó, ele adorou a Deus. E no versículo 22 diz aí uma coisa, foi até pauta já eu já falei com meu irmão, capítulo 1, versículo 22. Em tudo isto, Jó não pecou. Eu não vou aqui falar do sofrimento físico, porque depois vem uma outra etapa na vida de Jó, que foi o seu sofrimento físico, pois a sua mente ainda processava os acontecimentos dos seus bens materiais. E ainda os seus amigos o acusavam. Os amigos de Jó, vou aqui abrir uma aspas aqui, os amigos da onça, eles acusavam Jó. Diziam que ele era o culpado pelas coisas que ele estava passando. Ao passo que até a sua esposa diz, amaldiçoa a Deus e morre. Ela não aguentou ver o sofrimento do seu marido, talvez a dor da perda dos seus filhos, talvez a dor da perda dos seus bens materiais. A sua esposa desesperada. Mas nesse momento eu quero crer que ela lembrou das coisas passadas. E o texto que nós lemos diz assim, ó, não vos lembreis das coisas passadas, porque as coisas passadas elas te deprimem e as coisas do futuro elas te angustiam. Viva cada dia o seu dia. Vamos continuar. Jó 42, versículo 10, diz assim, e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava. Não pare de orar. É hora de um recomeço na sua vida. E a Bíblia diz assim, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro, e tudo quanto dantes possuía. Vai chegar a hora em que Deus vai abrir as portas de bênção de Deus na sua vida, meu irmão e minha irmã. Só peça a paciência, assim como teve Jó. Deus não disse que faria isso tudo na vida de Jó. Não. Jó não aquilatava essa possibilidade, ele tinha dentro de si a fé. Quando ele perdeu tudo, ele disse, Deus me deu. Não fique angustiado, não fique atemorizado. Creia em Deus. Recomece. O seu último estado foi mais bem abençoado do que o primeiro. O Senhor também quer e vai fazer isso na sua vida. A partir do momento que você dizer, não, eu vou recomeçar tudo de novo, eu não vou ficar postado, não vou ficar estático, Deus tem o poder de transformar a sua vida. A partir do momento que você se propor no seu coração
a ter um recomeço. Porque a Bíblia diz assim, no passado ele tinha 7.000 ovelhas, e Deus deu 14.000 ovelhas, e foi assim, dando tudo em dobro a Jó, todos os seus bens. E a Bíblia ainda diz que Deus devolveu a Jó os seus 10 filhos, porque ele teve 7 filhos e agora também 3 filhas. E aí, dessa feita agora, tá os seus nomes, né? Uma se chamava Gemina, que no hebraico é pombo, que era a filha mais velha de Jó. A outra era Quésia, que do hebraico significa Cássia, e foi a sua segunda filha. E Quereu Apuqui, que era a mais nova das filhas. E a Bíblia diz que elas eram formosas em toda a terra. Jó ainda viveu 140 anos e viu seus netos, seus bisnetos e seus tataranetos. E a sua esposa? A sua esposa estava ao seu lado. Talvez ela não pensou de estar à altura do perdão de Deus, porque ela, assim como eu e como você, ela também ficou desesperada e angustiada. Mas Deus a capacitou, assim como ele me capacitou e assim também como ele te capacita. Por quê? Porque os filhos que Jó teve, depois de toda aquela tribulação que ele passou, vieram da sua esposa. E ela também viu Deus fazer tudo em dobro, tanto os bens materiais na vida dela. E com certeza ela glorificou a Deus, assim também como você vai glorificar a Deus a partir do recomeço. Eu sou o Breno Everaldo Filho, e esse foi mais um podcast falando do recomeço.